Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Bom, desculpas aí os primeiros minutos de atraso, a gente teve um pequeno problema técnico aqui e a gente teve que ajustar. Bom, bem-vindos todos a esse webinar. Só para a gente começar aí, já vou deixar informado que o webinar vai ser gravado, tá? Então ele vai ficar disponível depois para todo mundo poder assistir. Bom, vamos lá, vou compartilhar aqui a apresentação e aí a gente vai começando então, tá bom? Não vai ser um webinar muito longo, vamos tentar apresentar para vocês a nova linha de áudio, né, e passar todas as informações possíveis. Conforme for acabando os módulos, vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Vocês vão ter acesso também ali à parte de perguntas e respostas para que você possa estar fazendo todas as dúvidas. Vou estar vendo aqui conforme for rolando a apresentação. E aí a gente vai desenvolvendo a apresentação, tirando dúvidas e para que vocês possam ter acesso a toda a informação possível, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Tá? Então vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos ao webinar de áudio, né, do nosso novo sistema de áudio da Hanwha. Só para saber se todo mundo está me ouvindo, se alguém manda uma perguntinha aí, como manda alguma coisa para saber que vocês estão me ouvindo bem, ou levanta a mão, dá um sinal de vida. Opa, bacana, legal, bom We're saber. watching the screen, Brian. Beleza, ótimo. Muitas graças, mano. Bom, vamos começar então, pessoal. Vamos lá. Tá vendo a tela certinho aí? A tela de apresentação? Yes. Então, beleza, vamos lá. Bom, valeu, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar. Então, começando do começo, né? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui da tela, da frente, para que eu possa ver aqui o que vocês estão vendo também. Computador a laser. Vamos lá. Então, essa apresentação a gente vai apresentar um novo sistema de áudio, né? Antes de começar, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Brian Nicolas. Eu sou engenheiro de soluções na Hanwha Brasil, tá? Na Hanwha Vision Brasil. E estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje para poder apresentar essa nova linha de produtos, né? Uma linha totalmente nova nesse ramo nosso aí, dessa parte de visão, né? De toda. Só para relembrar, a Hanwha Vision é uma marca sul-coreana, uma empresa focada, essa divisão Vision, né, focada em vídeo monitoramento. Então, para a gente é novo, né, toda essa parte de áudio, né? Sabemos que já tem algumas marcas de mercado com soluções complexas de áudio, então a gente está emergindo aí nesse mercado, trazendo o melhor qualidade possível de produto, solução para todo mundo. Então, vamos lá. Começando aqui, então a gente vai falar um pouco nesse webinar, fazer uma introdução sobre os produtos para que vocês conheçam quais são os tipos de produtos que a gente tem, né? Falar um pouquinho sobre as suas usabilidade, aplicações, casos de aplicações, falar das suas características, um pouco sobre mais focado ali em datasheet, especificações técnicas, para que vocês tenham todas as informações possíveis, né? Então vamos lá. Então, só lembrando, esse webinar está sendo gravado e vai estar disponível para reprodução em nosso portal de recursos, né? Todos os participantes vão estar em modo de escuta, vão poder levantar a mão, fazer perguntas. A gente vai conversando aí conforme a cada módulo que terminar. Vou pedir para vocês mandarem ali algumas perguntas para que a gente possa responder, tirar as dúvidas de vocês, né? Então, vamos começar. Vamos lá, começando pela introdução, né? Vamos falar um pouquinho do sistema de áudio IP, suas aplicações, né? Alguns recursos como música de fundo programada, né? O Background Music, que é esse BGM, né? Toda a parte de anúncio agendado, e também o design dos dispositivos, como eles podem ser aplicados, etc. Vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, a primeira leva de produtos da nossa linha de áudio. Então, desde os produtos que são tanto os alto-falantes IP, né, que são esses carinhas que estão bem aqui na parte de cima, né, com seus modelos de teto, seu modelo de parede,
né, a parte da corneta, que é bem comum aí a gente está utilizando na parte de vídeo monitoramento, parte de perímetros também, e o alto-falante suspenso, né, que é o pendente ali para a gente estar aplicando em ambientes internos também, que tem um design mais agradável, consegue inclusive juntar outros departamentos para estarem utilizando, não só para a parte de security, mas também para trazer toda aquela parte de informativo, né, e a gente vai falar bastante sobre isso no decorrer do webinar. Também tem o nosso módulo de áudio, né, que a gente vai falar dele também, que é para trazer aquele sistema analógico legado para dentro de um sistema IP, né? Então, utilizar os alto-falantes analógicos, né, com um dispositivo IP, que ajuda bastante também. E aqui o nosso servidor de áudio, né? E a gente vai acabar falando um pouquinho de cada um deles, né? Aqui eles estão disponíveis na cor branca e na cor preta, né? Para estar sendo aplicado, para visualmente estar de acordo com mais bonito do local, alguma coisa do tipo, né? Mais visualmente agradável, digamos assim. Então, vamos lá. Começando pelas suas aplicações, né? Então, a primeira aplicação que a gente pode estar sugerindo aí, né, principalmente para essa parte de vídeo monitoramento, é a utilização de câmeras com inteligência artificial, né, para poder estar identificando um alvo, um objeto que realmente seja uma pessoa ou um veículo, adentrando um ambiente que seja privado ou chegando próximo de uma cerca e gerando uma comutação automática aí, né, acionando de forma automática uma corneta para estar evitando uma possível intrusão, né? Gerando um alerta em tempo real ali, com uma mensagem gravada, ou gerando um alerta para o monitoramento e o monitoramento falando com a corneta, né? A gente vai falar um pouquinho sobre integrações mais para frente, mas você consegue ter toda essa autorresposta, né? Bem de uma forma responsiva. A câmera identificou, gerou o alerta, ela já vai emitir um som que já pode estar pré-gravado dentro da corneta, né? Seja ele um áudio que você já tenha gravado, que você pode gravar com a sua voz, ou até mesmo uma outra função que a gente tem chamada TTS, né? Text to Speech, que é um texto que você digita e ele vai transformar isso, tem um motor, uma engine ali de fala, que ele vai transformar isso em texto e você pode deixar gravado para poder gerar esses acionamentos de forma automática, né? Afaste-se da cerca, este é um perímetro, um local privado, então você consegue gerar todo esse tipo de mensagem de forma automática, seja por detecção de movimento, seja por cruzamento de linha, intrusão, e aí você consegue trabalhar com esses eventos, né, de uma forma mais responsiva. Vamos lá, outro caso de aplicação também pode ser utilizado muito aí na parte de banco, caixas eletrônicos, né, com um alarme de distanciamento social, e aí você pode inclusive utilizar seja a de parede, a de teto, né, para deixar ali de uma forma que evitar um possível comportamento indesejado, né, das pessoas, uma tá ali se aproximando da outra, tentando ver uma senha, roubar uma informação. Então, isso daqui é uma coisa que pode ser aplicado, né, já vem surgindo demandas disso no mercado, não só de analítico por câmera, mas de um áudio, né, de um sistema integrado único que possa te gerar um áudio de forma automática. Então, isso é bem legal, consegue ser utilizado. Inclusive não só, né, para dentro de caixas eletrônicos, mas também de outras formas, né? Exemplo, para a parte de retail, parte de varejo, você pode utilizar ali uma câmera com gatilho de permanência, por exemplo, que é o loitering, né? Vai estar identificando que tem uma pessoa dentro de um departamento ou dentro de uma loja que está ali olhando as roupas por um determinado momento. Você pode colocar uma mensagem mais convidativa, uma mensagem que vá trazer um pouco mais de conforto, fazer com que aquela pessoa, um possível shopper, acabe efetivando uma venda, né? Se sinta mais confortável e bem atendido, né? Como bem-vindo ao Carly's Fashion ali, como está dizendo, um membro da equipe estará com você em breve, ou até mesmo fazer anúncios de promoções. Ah, departamento feminino está com 10% off devido ao feriado X, Y, Z, e assim você consegue deixar isso de uma forma mais automática, né? Além disso, isso pode gerar os eventos e a pessoa utilizar, inclusive, as cornetas para falar em tempo real, né? Poder falar, olha, aproveite nossas promoções. Então, isso é bem bacana e dá uma outra usabilidade para a linha de produtos, né? Aí a gente começa a entrar já dentro de um dos recursos bem interessantes, que é o background music, né? Aquela música de fundo.
né? Isso é bem focado para edifícios comerciais, onde você pode, para cada tipo de ambiente, seja ela uma livraria, um restaurante ou uma loja de roupa, para que você coloque um tipo de playlist ou uma música de fundo que seja mais, digamos assim, recomendada para aquele tipo de ambiente, né? Com um volume adequado. Você consegue, inclusive, dentro da nossa ferramenta, que a gente vai falar depois, vai até demonstrar para vocês, consegue fazer um cálculo ali de quantos decibéis, né, daquela pressão sonora que você precisa realmente para que não fique um som muito alto, fique um som agradável, para que a pessoa consiga ouvir, né, mesmo com o ruído ali do ambiente. A gente vai falar sobre isso. Então, isso é bem bacana porque você consegue deixar essas músicas de fundo rolando para cada ambiente. É uma música diferente, uma playlist, né? Não só uma música, mas uma lista de músicas de som ambiente ali você consegue deixar rolando. Precisou gerar um anúncio, você consegue gerar um anúncio, seja ele programado ou não, a gente vai falar disso agora, inclusive, que são os anúncios programados, né? Você pode, inclusive, usar aquela funcionalidade de TTS, que é o Text to Speech, que é o quê? Para você escrever uma mensagem, né, que a gente chama de pânico zero. Então, para que você não emita, um- você não passe um sentimento, às vezes, né, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas que essas mensagens elas sejam as mais claras possíveis, para que elas sejam mensagens mais. Você consegue, inclusive, ficar alternando ali a parte de tonalidade, velocidade de fala. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais para frente. Mas o foco aqui desse slide, no caso, são os anúncios programados, que durante o horário das 7 às 9 no salão, por exemplo, dá um bom dia, um bem-vindo ali, boas-vindas para quem está chegando no recinto. Dentro do escritório, durante o horário do almoço, fazer algum anúncio. Lembre-se de jogar o lixo dentro da cesta, organize o seu local de refeição, é um ambiente comunitário, enfim, você pode gerar diversos tipos de acionamentos, né? Inclusive dentro de salas de reunião, locais de escritório, em dias, por exemplo, como Dia dos Pais, enfim, você consegue colocar alguns eventos ali, hoje é dia da família, saia mais cedo do escritório para aproveitar o tempo com a sua família. Então, esses eventos programados ajudam bastante, eles fazem com que seja de uma forma mais automática, sem a necessidade de alguém estar ali manualmente operando o seu sistema de áudio, para que realmente seja um sistema mais ah, automatizado, digamos assim, né? Um sistema mais inteligente. Bom, e também a parte de design, igual eu comentei, né? Então, toda essa linha de produtos, ela tem esse design, essas cores justamente para ornar com o ambiente, né? Você pode ter ela tanto de embute em teto ou ela de forma pendente, né? Que é o suspenso, para que você tenha ali, para que ele orne com o ambiente, se torne algo mais agradável. E isso é algo que é um fator, inclusive, de discussão em muitos projetos, né? Porque muitas das vezes o setor de engenharia define uma solução, mas aí o setor de arquitetura, design, chega e fala, cara, mas essa corneta, esse alto-falante, ele não orna com o meu ambiente, com o meu design, do meu projeto. Então, ter uma gama de produtos diferenciada ali, com um design mais elegante, né? Um design mais diferenciado ali, para que possa ornar dentro do projeto como um todo, não só para o departamento de engenharia, sonorização, mas também de design, é uma vantagem, tá? Então, isso é uma coisa bem bacana que a gente trouxe também para dentro das linhas de produto de áudio. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida para que a gente possa passar aí para o pro próximo, pro próximo tópico aí, que são as características principais? Tranquilo? Alguém com alguma dúvida? Então, beleza, vamos prosseguir aqui. Então, vamos lá, entrando nas características principais do sistema, né? Então, vamos falar sobre os alto-falantes, o módulo de áudio IP, alguns recursos, né? Uma forma de instalação mais econômica, digamos assim, ou que a gente pode utilizar de alguns outros dispositivos para utilizar o sistema de áudio. E começando aqui com um resumo do sistema. Tá, isso aqui é bem importante para que a gente entenda realmente como o sistema vai funcionar. Todo o sistema de áudio, né, da Hanwha, seja ela um falante de teto, um falante de parede, uma corneta, um suspenso, um servidor ou até mesmo um módulo de áudio, ele tem a capacidade de trabalhar de forma independente de qualquer outro dispositivo, tá? Então, um exemplo, quando você compra uma corneta IP ou um falante, ele já vai ter embarcado nele uma página web, aqui um sisteminha, né, tem uma firmware ali,
que ele vai estar rodando para que você tenha toda a parte de gestão sem a necessidade de usar um servidor VMS obrigatoriamente, né? Então você consegue utilizar ali diversas cornetas, diversos falantes, perdão, para que você tenha um sistema único, sem a necessidade de ter obrigatoriamente um sistema VMS ali no cliente, né? Exemplo, é, hoje você consegue utilizar até 255 falantes IP, seja ele corneta, de teto, não importa. Você consegue usar até 255 sem a necessidade de um servidor de áudio, né? Então, isso é bem importante porque, digamos que eu tenha um sistema ali menor, um sistema intermediário, onde eu queira exibir mensagens programadas, mas eu não preciso ter um VMS para gerenciar isso, eu não quero ter um servidor de áudio, até porque vão ser 5, 10, 15, 20, 100, 150 falantes ali. Eu quero uma mensagem programada, um boas-vindas, quero mandar uma mensagem durante feriados, ou então quero reproduzir um áudio para todas essas cornetas, fazer um multicast ali, né, um broadcasting dessa mensagem para que todo mundo alertar as pessoas sobre algo que esteja acontecendo, mensagens pré-programadas, você pode fazer tudo isso aqui, centralizado dentro de cada um desses dispositivos, tá? A integração com o VMS, ele vai ficar bem focado, digamos assim, para ser responsivo aos eventos. Então, uma câmera gerou um alerta, um central de alarme, um painel de acesso, enfim, um painel de incêndio, gerou algum alarme dentro do VMS, o VMS consegue jogar uma mensagem para dentro ali dos falantes, tendo dessa integração, né? Então, essa integração hoje, tá? Ela está sendo feita basicamente por APIs. A gente está já finalizando o desenvolvimento de uma integração mais madura, digamos assim, aonde vai ter uma integração nativa entre os VMS e os nossos falantes IP. Hoje elas estão trabalhando através de APIs, né? Então, através do nosso SUNAP, gerou um evento dentro do software parceiro aqui, ou do Wave, ele vai gerar um trigger, né? Um gatilho, um acionamento, um post de HTTP, um request ali, um JSON, vai mandar através desse SUNAP para a nossa corneta e ela vai emitir o som, vai falar, ou até mesmo utilizar via SIP, né? Todos os falantes têm suporte a SIP, então você pode inclusive utilizar um telefone IP, uma central PABX, que a gente vai até comentar um pouquinho no próximo slide aí. Tá? Então, você quer gerar toda a parte de gestão de áudio programado, mensagens automáticas, escrever um texto para ser gerado como áudio, você pode fazer isso sem a necessidade de um VMS. Mesmo que eu tenha essa integração com o VMS, eles vão trabalhar como sistemas independentes, né? Por mais que exista essa integração, eles vão trabalhar hoje como sistemas independentes. Se eu usar a integração com o VMS, eu não perco essas funcionalidades que vão estar presentes dentro dos falantes, beleza? Então, o VMS hoje ele está mais para essa parte de ser responsível aos eventos de alarme, né? Gerou um alarme, ele vai gerar aqui, vai falar, vai emitir o som, enfim, vai poder, ou inclusive fez uma chamada SIP para a corneta, para o falante, você vai conseguir emitir aquele áudio, aquela mensagem desejada, beleza? Então, todos eles aqui, qualquer um dos produtos, vão ter essa interface aqui disponível para ser utilizado. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, vamos passando que a gente tem mais coisa para demonstrar aí. Falando agora das principais características, tá? Então, hoje a gente fala que os nossos falantes eles são 4 em 1, né? São puramente independentes. E a gente vai explicar um pouquinho sobre isso no próximo slide, tá? Principalmente para o nosso dispositivo de integração com sistemas legados, né? Áudio analógico. Né? Então, nossos falantes eles suportam tanto PoE e PoE Plus, que isso dá uma diferença ali de mais ou menos 4 dBs, né? O que parece pouco, mas em questão de volume, pressão sonora, isso faz uma grande diferença. Todos eles estão embarcados aí o TTS, né? O texto para fala, o Text to Speech. Permite você fazer um monitoramento ali do que tá, um status, né? De qual falante está ativo, qual está emitindo som. Se você consegue mutar um falante, por exemplo, você consegue clicar o botão de mute, ajustar volume. Então, tudo isso você consegue fazer remotamente, né? Permite uma escalabilidade ampla, desde uma corneta até 255 sem o servidor, colocou o servidor de 256 até 512 falantes IP, tá bom?
permite aí essa integração com o sistema analógico, com os falantes analógicos, integração com PABX, não só PABX, né, mas ele suporta SIP. Caso você tenha uma solução mais simples também, um exemplo, eu preciso de uma corneta para perímetro, ou então vou colocar as cornetas para que eu possa, um exemplo, ter seja uma central PABX ou um telefone IP, um microfone IP, para que eu chame e fale lá, não uma mensagem programada, mas fale em tempo real, você consegue também. Ela consegue fazer essa comunicação peer-to-peer usando o protocolo SIP, tá? Tem essa função de programador, né, para você poder agendar mensagens pré-gravadas ali ou mensagens escritas para que seja o motor de fala, o TTS, né, esse motor de fala, converta esse texto em mensagens programados de dia, semana, mês e ano. Então, permite uma grande variedade aí. Tem também a parte de armazenamento, seja interno, todos eles contam com 1 GB de armazenamento interno e, né, para todos os falantes, nesse caso, menos a corneta, permite uma expansão de micro SD de até 32 gigas, tá bom? Principalmente pela versatilidade que os outros itens dão, os outros produtos permitem, e você usar mensagens programadas, músicas de fundo, e aí você pode usar uma diversidade bem ampla com essa quantidade de armazenamento. Vamos lá, falando do 4 em 1, né? Por que que a gente diz que é 4 em 1? No sistema tradicional, né, de áudio analógico, você precisa tanto de um controlador, né, um reprodutor de música que vai ser responsável ali por armazenar toda a parte de quais são as músicas que vão ser reproduzidas, etc. E um amplificador para falar com o falante analógico, né, que ele vai definir toda a parte ali de potência, enfim, para controlar esse falante analógico. Então, e o controlador, né, que vai ser responsável por em que momento, quando que eu vou acionar isso, você junta tudo isso daqui num sistema único, né? Então, todos os falantes hoje trabalham basicamente com todas essas funcionalidades em um único dispositivo. Ele é o falante, ele é o controlador, é o reprodutor de música e o amplificador também, tá? E contam, claro, com essa página web de gestão. Então, ele é um sistema autônomo, né? Conta com o que a gente precisava no sistema tradicional de 4 itens, hoje você tem dentro de um único produto. Beleza? Então vamos lá. Aqui o que a gente estava falando, né, do text to speech, o texto para fala, o que eu falei do anúncios de pânico zero. A ideia disso daqui é para que você consiga emitir uma mensagem, passar uma informação de uma maneira clara, de uma maneira que você consegue, inclusive, ajustar a pausa e a velocidade que esse texto vai ser falado. Você consegue fazer isso de uma forma bem intuitiva. Você digita o texto, escolhe se uma voz masculina, uma voz feminina. Aí você ainda tem alguns idiomas, tá? Hoje o português ele ainda não está embarcado, já está em desenvolvimento para que a gente consiga entregar o mais rápido possível isso. Já está no nosso roadmap. Assim que estiver disponível, vai sair uma atualização para que vocês possam utilizar. E aí ele vai pegar, vai converter esse texto para uma fala, né? Então, por que o pânico zero? Muitas das vezes o operador pode estar ali com o emocional abalado, passando por alguma dificuldade, ou até pela situação do momento que possa estar acontecendo, e aí ele precisa emitir uma mensagem, ele precisa falar alguma coisa para as pessoas, só que ele pode acabar não passando com clareza, de uma maneira mais pausada, de uma maneira mais clara, que as pessoas possam entender isso da melhor forma possível. Então, o anúncio de Pânico Zero é realmente trazer essa informação detalhada para dentro de um áudio, onde você consegue controlar tanto a velocidade de fala, controlar a pausa, o tom que a pessoa vai falar. Então, isso é bem interessante. Você consegue, inclusive, diversificar mensagens mais brandas de promoções ou mensagens digamos assim, responsivas a eventos como possíveis treinamentos de incêndio ou incêndios reais, alertas de emergência, informar alguma coisa, até mesmo para preservar o ambiente ali. Então, você consegue modular essa mensagem para que passe a informação e a sensação que ela tem que transmitir. Tá bom? Isso é bem bacana. Vamos lá. Aqui para a parte de diferença de PoE, né? Quando você utiliza ali um PoE Plus, nos falantes eles ganham aí 4 dBs, o que isso é bem assim, é uma pressão sonora considerável. Ele muda bastante de 96, por exemplo, para 100, 101, e no caso da corneta até mais, né? Então
ela acaba gerando um volume maior, você consegue abranger uma área maior, né? Ou até mesmo dar uma vantagem em relação ao ruído que está presente no ambiente. Hoje, inclusive, você tem aplicativos que você consegue baixar, que aí você vai no aplicativo, está disponível gratuitamente aí nas lojas de iOS, Android, enfim. Você consegue ir lá e medir quantos dBs estão presentes ali, né? Então você consegue ver a distância do falante, ver ali com o seu celular, mesmo o próprio smartphone, quantos dBs ali, qual o ruído que está acontecendo ali, para você saber, inclusive, dimensionar um projeto. Eu preciso saber se eu vou ter que colocar ele em PoE Plus ou PoE convencional, saber se você realmente vai precisar investir no switch um pouco melhor ou não, pode ser no switch mais simples. Então, tudo isso você consegue ajustar e ter essa gama aí, essa variação de 4 dBs a mais para você conseguir emitir uma pressão sonora maior e assim abranger ou distâncias maiores ou superar ruídos do ambiente, por exemplo. Né? E a gente vai falar sobre essa questão de ruídos um pouquinho mais para frente. Tranquilo? Vamos lá. Aqui um pouco sobre o monitoramento, né, do sistema de áudio. Ele te dá dentro das páginas web, ali dentro daquela interface gráfica que vai embarcado nos falantes, ele te dá um monitoramento da saída do alto-falante, ele checa se o alto-falante está funcionando, se realmente está emitindo som, ele consegue checar isso e consegue te mostrar em tempo real. Se o falante, inclusive, um exemplo, a corneta tem um microfone embarcado, você consegue inclusive ouvir se o microfone está funcionando. Você tem toda essa parte de monitoramento dos seus falantes em tempo real dentro da própria interface web dos falantes aí IP. Beleza? E voltando um pouquinho, né, para a parte de nível de pressão sonora ou ruído, né? Então aqui tem bastante informação. Deixa eu até tirar aqui da frente um pouquinho aqui. Lá. Beleza, agora ficou melhor aqui para mim. Então, a gente também tem diversos dBs aí para a gente entender como que funcionam os ruídos aí em decibéis, né? Se você pegar aqui um exemplo, um som de um escritório, geralmente ele vai estar em média aí das pessoas trabalhando, falando ali de uma forma mais tranquila, um ambiente mais movimentado, não precisa ser um escritório totalmente vazio, um ambiente que tenha bastante gente falando, que as pessoas estejam conversando, ou que as pessoas estão trabalhando, teclando, impressora funcionando, enfim, ele vai estar em média em torno de 70 dB. Né? Então, o que seria recomendado? Que uma música de fundo esteja uns 4 dBs acima, para que você consiga ouvir aquela música de fundo, aquela mensagem, de uma forma mais clara, que isso fique bem visível, fica audível para o usuário. Né? Então, se você pegar aí, os produtos vão até 100, 101 dB. Se você pegar, inclusive, aqui na parte de 100 dB, a gente já está falando sobre a aproximação de um trem ou uma corneta de um carro, jogos de esportes profissionais. Então, tudo isso já passa a chegar aí na casa de 95, 100 decibéis. Então, é uma pressão sonora, um volume bem alto, né? Então, hoje a nossa corneta, ela chega inclusive a 124 dB, que inclusive é maior, inclusive, do que um concerto de show de rock, de pop, sirenes tocando. Então, é uma pressão sonora bem alta, principalmente porque a corneta, ela é focada para um volume maior, né? Como a aplicação dela é mais usual em perímetros, mensagens de voz para que sejam emitidas, que a pessoa escute isso, ela foi desenhada para que ela tenha um volume realmente maior, então ela tem uma pressão sonora mais ampla, onde você consiga realmente emitir uma mensagem e a pessoa escute em alto e bom som. Beleza? Então, tem aqui alguns exemplos, né? Como eu falei, vai estar disponível para vocês essa apresentação também, depois vocês conseguem até checar. E também tem aplicativos de celular que você consegue ver ali qual que está sendo o ruído, ou a pressão sonora, aquele volume que está ali no ambiente em tempo real, para você até conseguir se localizar ali de qual é a quantidade de dBs que você precisa no desenho do teu projeto. Certo? Falando um pouquinho sobre escalabilidade, né? Reforçando aqui. Então, se você pode usar sistemas de forma autônoma, sem necessidade de um servidor, você pode ir de 1 a 255 falantes, né? Ou caixas de som. Então, isso aqui é mais para sistemas pequenos e médios, onde você vai trabalhar somente com alto-falantes e eles vão estar trabalhando ali como um sistema unificado, sem a necessidade de um servidor. Em sistemas maiores, perdão, você já realmente precisa de um modo controlador, que seria o servidor, que aí você vai até 512 caixas de som ali, ou falantes IP.
tá? Então, realmente, até 255 você consegue trabalhar de forma autônoma sem necessidade de um servidor. De 255 para cima, né, 256 a 512, você vai precisar do servidor ali para estar gerenciando tudo isso. Beleza? Então, vamos lá. Eu acho que eu acabei voltando aqui um segundinho. Aí, beleza. Então, como eu falei, ele suporta aí o protocolo SIP. Todos os falantes suportam o protocolo SIP. Então, eles têm essa comunicação que pode ser feita através de um servidor PABX, pode ser utilizado através de um softphone, por exemplo, pode ser usado através de um microfone IP, até mesmo aqueles telefones IPs com diversas teclas, touch, você consegue colocar diversas cornetas, é bem tranquilo de se utilizar. Inclusive, você pode fazer até um broadcasting, tá? Utilizando o SIP. Você pode colocar para múltiplos dispositivos, usando uma central PABX, e ele vai espalhar a mesma mensagem em todos os ambientes. Então, permite que você tenha diversas aplicações aí para os dispositivos. Então, aqui é um pouco sobre o agendamento, né? Você consegue ter, inclusive, horários de agendamentos para grupos diferentes de dispositivos. Exemplo, você tem um grupo aqui que é destinado para escritório, outro, né, aqui é um exemplo, tá? Para hotel, parte de salão. Então, você pode deixar mensagens e músicas de fundo programadas para acontecer em cada um dos grupos diferentes. Né? Então, você pode tanto emitir para falantes específicos ou para agrupamentos inteiros, para mandar para pegar um departamento, digamos assim, ou alguns andares e transformar isso em um grupo. E aí você consegue ir controlando essas mensagens programadas, fazendo essa música de fundo separado e independente de grupos ou falantes, né, em específico, e de forma agendada ali com horários específicos para estar trazendo toda aquela mensagem. Beleza? Vamos lá. Aqui um pouquinho sobre armazenamento, né, igual eu tinha comentado. A parte de armazenamento aqui, todos os dispositivos já contam com armazenamento interno de 1 GB, né? Seja eles para arquivos que sejam de BGM, né? O background music, aquela música de fundo, que são MP3 ou formato WAV, né? WAV. Você pode também utilizar esse armazenamento para aquela mensagem de TTS, que é o Text to Speech. Hoje você consegue escrever uma mensagem, usar esse motor de fala para que ele converta essa mensagem em áudio e você salve isso para ser, por exemplo, um alerta, uma mensagem programada que vai ficar ali gravada dentro do dispositivo para que em determinado momento, seja de forma programada ou através de um evento, enfim, você consiga gerar essa mensagem e gerar esse som nos grupos ou nos falantes desejados, tá? Você também consegue expandir essa memória para os dispositivos internos aqui, né? Nesse caso aqui, interno, o pendente e o de teto. Esse aqui ele tem IP54, então suporta ficar até na área de fora, porém não tomar chuva diretamente, né? E seria mais focado a corneta. Mas esses caras aqui, por ter uma variedade maior, você poder utilizar muito para música de fundo, ele tem uma amplitude sonora maior, consegue pegar ali uma frequência sonora diferenciada, então você consegue ampliar isso daqui para até 32 gigas, no caso 33 gigas de armazenamento. Então, aqui o nosso módulo de áudio, né, que ele vai fazer essa integração com os falantes analógicos, né, os falantes legados, digamos assim. Então, você vem ali do seu switch, do seu roteador, com cabinho de rede, onde vai entrar aqui na porta RJ45, né, tem inclusive aqui a entradinha de micro SD, aqui a parte de alarme in, alarme out, e ele vai ter essa saída aqui para os speakers, né, positivo e negativo ali, mais e menos, para estar falando aí, controlando o falante analógico. Esses falantes, essa, esse módulo de áudio, ele suporta estar ali falando com falantes de até 10 watts, né? Que é bem focado aí tanto para ambientes internos, né? Não chega a ser, por exemplo, para sistemas de áudio profissional de estádios, né? Que suporta uma quantidade, requer uma quantidade de watts maior, né? Então, hoje, ele vai até ali com 10 watts para controlar os falantes de até 10 watts. A gente vai ver um pouquinho mais na frente ali na especificação técnica do produto, mas ele permite essa integração de uma forma mais simples, tá? Trabalhando de um para um, né? Então, de que maneira? Você tem ali o sistema analógico antigo, né, que você precisava, igual a gente comentou, do controlador, do reprodutor e do amplificador. Hoje você tem isso em um só dispositivo, né? Hoje ele trabalha de um para um.
Então, para cada falante, você coloca um módulozinho de áudio, né? Porque ele vai controlar, cada um vai falar com até um falante analógico, tá? Então, ele vai trabalhar de forma um para um. E eles vão trabalhar aqui, pode trabalhar de forma unificada com um sistema de áudio integrado ali. Beleza? Aqui é a parte do TTS de novo, né, para vocês poderem ver um pouquinho alguns prints das funções dentro da página web, onde você vai digitar, né, tem a caixa de anúncio ali onde você vai. Opa, opa, voltou, beleza? Estão vendo a tela aí? Só levantar a mão para eu saber que vocês estão vendo a tela rapidinho. Oh, bacana, legal, fechou. Obrigado. Vamos lá. Então, aqui é onde você tem a caixa de texto, né, o anúncio ali, que você pode digitar a mensagem, selecionar o idioma. Lembrando, o português ainda não está disponível, mas já está em roadmap já para entrar em breve. Não tenho ainda a data oficial, mas assim que tiver, a gente vai fazer um anúncio e vai deixar disponível no nosso website com uma atualização de firmware também. Vai tá bem simples ali de. Todos os nossos canais geralmente mandam esses informativos, né? Seja por anúncios no LinkedIn, seja por e-mails, a gente manda também, deixa disponível no site, então a gente está sempre transmitindo as informações. E também tem aqui a parte de lista de arquivos, onde você pode checar aqui, você não precisa gerar um arquivo automático, né? Você pode vir, escrever aqui, ouvir a mensagem antes de realmente salvar elas e converter ali para deixar elas como mensagens salvas, tá? Aqui são a parte do programador, né, o planejador, onde você vai pegar ali o dia do mês, ou o dia, enfim, você vai pegar o horário, a data e o horário que você quer, dia da semana, que você quer que isso repita, a fonte de áudio, de onde você vai pegar esse áudio, colocar aqui as zonas ou o grupo, qual vai ser o tipo de arquivo que vai ser tocado nesse horário, né? Qual vai ser a mensagem, você pode até tirar aqui de som, você pode colocar inclusive para mensagem TTS, né? Ah, qual mensagem de texto ele vai emitir, ele vai falar. Então isso é bem bacana, você consegue ir organizando ali. Mas a gente vai demonstrar um pouquinho para vocês na prática também ali os menus, de uma forma mais rápida aí para vocês terem acesso e poderem ver como funcionam os dispositivos. Aqui é a parte de monitoramento de áudio. Então, quando ele está verdinho, você sabe que ele está conectado, né? Se ele está verdinho aqui na parte de play, aqui de status, né? Você sabe se ele está tocando, se ele está reproduzindo alguma coisa ou não, ou se ele está em espera, né? Ele mostra o gráfico, inclusive, aqui para você ver se o produto está realmente falando ou não. Aqui a parte do dispositivo ainda, você consegue, inclusive, ver, colocar um mudo, né? Mexer, configurar aqui a parte de volume do dispositivo. Então, ele dá digamos assim, um dashboard de gestão bem interessante aí, de controle mais unificado, onde você consegue ali ajustando cada um dos dispositivos. Né? O que a gente tinha comentado sobre instalação econômica, né? A gente já fez bastante projetos aí no mercado usando câmera com saída PoE, né? O que que é isso? A câmera recebe uma entrada de PoE do switch, né? Então ela recebe PoE mais ali e ela tem uma saída PoE, né? No caso, sem ser PoE mais para poder alimentar, seja uma segunda câmera, um segundo dispositivo. Então, você pode utilizar, inclusive, esse tipo de produto para você fazer uma instalação com cabeamento único, né? Chega um cabo até a câmera, vindo do switch, aí você economiza ponto de switch na infraestrutura, e aí da câmera você sai um cabinho, né, um pad cord menor, para estar levando ali, alimentando a corneta IP. Né? Então, você consegue fazer uma instalação de câmera e corneta, um exemplo, utilizando somente um cabeamento, utilizando um ponto de switch, então você economiza infraestrutura, você consegue ter uma variedade mais ampla aí também para o projeto. Beleza? Isso aqui acaba sendo bem interessante também. Então, antes de falar de especificações, alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Ah, vamos lá. Quantos megabits de cada alto-falante chega a consumir de banda da rede local? Boa pergunta. Hoje a gente não, assim, eu não cheguei a fazer esse teste, mas a gente pode testar. Hoje, assim, os arquivos de áudio, eles têm um valor máximo que ele pode ser adicionado dentro do dispositivo, né? Então, não pode ser arquivos, por exemplo, vou adicionar um arquivo, uma música de 1 GB. Mas como já fica na memória do dispositivo, o consumo acaba sendo bem baixo, ficando na casa de kilobits aí. Por quê?
Como eles já vão, os dispositivos vão ser a própria fonte de áudio, você não vai estar usando, diferente quando você usa o servidor, tá? Mas como você vai estar usando o áudio direto na corneta, já vai estar tudo ali, tanto na corneta, no falante, ele já tem aquela memória interna, o que vai ser trafegado para o dispositivo é somente aquela mensagem, né? Vai ser só aquele comando de áudio para chegar ali. Então, é basicamente assim, pacotes. Não chega a trafegar o áudio em tempo real, ficar ali fazendo streaming, diferentemente da câmera, né? Que precisa mandar aqueles pacotes o tempo todo para que você tenha aquele streaming ao vivo ou que você faça a gravação. Então, isso é mais fácil aí de trabalhar, é um consumo bem mais baixo, mas a gente pode ver aqui, inclusive, a gente pode tentar dar uma olhada aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui próximo. Possuem autoajuste de volume, de acordo com o ruído do ambiente, a fim de manter acima dos 4 dBs. Hoje não, ainda não. Hoje o volume ele está sendo controlado manualmente, não tem um ajuste automático, mas a gente consegue inclusive colocar como sugestão para que o pessoal consiga ali tá colocando dentro do nosso roadmap. Mas esse ajuste automático ele exige um microfone embarcado, né, embutido, porque ele tem que entender aquele retorno. Mas a gente pode sim levantar com o nosso time de Product Manager, né, nossos gerentes de produto, para estar entendendo como fazer isso de uma forma mais viável, né? Até para trazer isso como possível atualização do produto, enfim. Mas é um bom feedback, eu inclusive vai estar aqui anotado, a gente vai falar com o gerente de produto, mas hoje os volumes são controlados manualmente. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Ficou claras as informações? Vamos lá. Tem integrações com outros softwares de gestão de mídias no mercado, como o Simpro, além do software VMS. Hoje, igual eu comentei, as integrações elas estão sendo feitas através de Sunap, né? Então, é a nossa documentação de API. Nós estamos desenvolvendo as integrações com diversos parceiros de mercado, não só para a parte de VMS. Já temos diversos feedbacks, inclusive de alguns protocolos que são utilizados nos sistemas de áudio profissional para estar embarcando dentro dos produtos. São algo que a gente pode estudar, né? A gente pode ver o que já está em roadmap e o que vai ser lançado, inclusive até entender se essas plataformas de áudio suportam algum outro, ou quais são os protocolos de comunicação que a gente consegue fazer essas integrações. Então, o ideal é que a gente realmente entenda dessa plataforma um pouquinho, a gente senta, vê quais são as possíveis formas de integração, para que a gente consiga definir a melhor forma de integrar isso, tá? Mas aí a gente consegue trabalhar. O ideal seria que a gente realmente sentasse, entendesse o projeto para que a gente conseguisse desenhar uma melhor solução. Caso precise de uma integração, um protocolo diferenciado, a gente senta com o nosso gerente de produto e a gente acaba passando para ele todos os feedbacks, seja de treinamentos, requisições de projeto, a gente conversa com o nosso gerente de produto, passa os feedbacks para que a gente entenda qual a melhor forma de aplicar nossos produtos e a necessidade do mercado, e assim a gente está desenvolvendo. Como é uma linha nova, é tudo novo, né? Então a gente está hoje focado nas integrações do VMS, até porque a Hana é uma empresa que vem, a Hana Vision, né? É um departamento de vídeo monitoramento, então essa parte de áudio é bem nova, então a gente consegue sim estar conversando com o nosso gerente de produto para estar trabalhando em novas integrações. Beleza? Então vamos lá. As cornetas e o sistema funcionam com dispositivos SIP de outras marcas? Sim, o protocolo SIP ele é padronizado. Então, se você tiver, sei lá, uma central PABX, vou usar um exemplo, tá? Asterix, ou até inclusive softphones, telefones SIP de diversas marcas. Eu, inclusive, já usei com da Grande Stream, usei inclusive softwares como softphone como MicroSIP, enfim diversos tipos de PABX, ele vai estar homologado, então é bem tranquilo. Quantos sonofletores sincronizados consegue controlar com uma única zona? Esse é bacana. A gente vai acabar falando isso agora na parte de especificação. É, a gente vai acabar, vou acabar, inclusive é o próximo slide, já vou passar para vocês. Então, vou até avançar aqui já para a gente poder responder essa pergunta. Vamos lá. Antes da gente seguir para do começo aqui, só respondendo a pergunta, hoje a gente trata cada falante como uma zona, tá? E essas zonas podem ser agrupadas. Então a gente consegue fazer até 255 grupos de falantes, né?
E aí você consegue trabalhar, fazer de forma de multicast até 256 zonas. Então você consegue falar, né, emitir um som para até 256 dispositivos falantes ao mesmo tempo. Então a mesma mensagem ser reproduzida em até 256 falantes, tá? Então, seja ele corneta, seja ele de teto, pendente, etc. Isso de forma multicast. Se for de forma unicast, aí é a cada de 20 em 20, digamos assim, né? Ele vai entrar como cliente-servidor, digamos assim. Ele vai entender qual o cliente que está conectado nele e vai transmitir só para aqueles ali. Mais usual, o que a gente acaba utilizando na maior parte do tempo, é de forma de multicast, onde você consegue atingir uma quantidade maior de dispositivos, e aí você consegue emitir a mesma mensagem ali para uma gama maior de locais, cenários, enfim. E até mesmo para grupos. Quando você tem um grupo muito grande, você consegue emitir usando o multicast para diversos dispositivos dentro daquele grupo. Eu vou mostrar para vocês a página web daqui a pouquinho para vocês verem como funciona. Então, basicamente, essa daqui hoje é a quantidade de dispositivos que ele consegue emitir de forma única, né, ao mesmo tempo, e a quantidade de grupos que é possível fazer com esses dispositivos. Então, vamos lá. Aqui, ó, um pouquinho sobre as especificações dos falantes, né, dos alta-voz. Seja ele de teto, pendente, parede, corneta ou módulo de áudio. É, aqui, vamos lá. Você tem aqui a frequência, né, deles, a frequência que eles vão trabalhar, né? Então, desde 20 Hz até 20 kHz, né? Então, tem uma frequência de resposta aí bem ampla, consegue trabalhar com músicas de fundo, com uma complexidade maior de graves, de agudos, consegue ter aquela quantidade de informação de áudio maior para poder trabalhar aí digamos assim, uma gama de sons, músicas de fundo, textos para fala que você consegue utilizar. No caso da corneta, essa daqui ela tem uma frequência de resposta menor, porque ela é bem focada para que seja volume, né? Tanto é que aqui embaixo, se a gente olhar o nível de pressão sonora, ela vai até 124 decibéis, né? Que eu vou ter uma quantidade, um som, vou produzir, emitir um som muito alto. Até porque o ideal dele é que ele seja aplicado em ambiente externo, esteja ali, seja para perímetro, indústria, enfim, seja emitir mensagens de alerta. Então, ele é bem focado para emitir volume, né? Para seja fala. Essa frequência aqui ela está adequada para dentro de falas, de sirene, por exemplo, um som mais simples, mas ela já não funciona tão bem quando a gente quer emitir, por exemplo, músicas de fundo. Aí realmente já é ideal que a gente aplique os outros modelos aqui, tá? Porque aí ele vai conseguir trabalhar com graves, agudos, de uma forma mais profissional, ele vai conseguir trazer os timbres ali da música, dos instrumentos, enfim, toda a parte de sonorização vai ter uma resposta melhor, né? Já na parte de volume, aí a corneta ela acaba tendo um desempenho maior aí nessa parte, tá? Todos eles vêm com amplificador ali de 10 watts, classe D integrado, né? Então, o módulo de áudio ele também consegue gerenciar aí os falantes de até 10 watts, tá? Todos eles têm entrada de 10/100, base T, memória interna de 1 GB, entrada de micro SD, né? Para os modelos aqui internos, de até expandir até 30 com cartão de memória de até 32 gigas. Temperatura de operação bem amplo, então, por mais que sejam dispositivos internos aqui, você tem uma temperatura bem ampla, -20 a +50. No caso do dispositivo externo, da corneta, você consegue trabalhar com -35 até +55. Então, dá para aplicar em todo tipo de cenário. No caso aqui, o de parede, ele tem proteção IP54, né? Pode ficar em ambiente externo, é protegido contra poeira, porém não é protegido contra água, então não pode ter corrente de água em cima dele, não pode chover diretamente em cima do dispositivo, tá? Perdão. No caso da corneta, já é IP66, suporta, tá aí sendo instalada em ambiente externo, protegida contra poeira, contra jatos d'água, então é bem tranquilo de aplicar ela. Todas elas têm esse suporte a PoE ou PoE Plus, lembrando que aumenta aí os 4 dBs. Compressão de áudio, né, ele vai estar ali com formato suave, MP3. A parte de pressão sonora de 100, 101 dBs aqui e a corneta com 124. Aí aqui a parte de sensibilidade de watts, né? Pode ver que da corneta é um pouquinho mais ampla também. E a parte de TTS aqui que
o português ainda está para ser embarcado. Beleza? Então, aqui é um pouquinho das especificações, que vai dar um norte melhor aí para vocês entenderem onde que aplica o quê. E aqui, detalhadamente, dentro de cada um dos produtos, né? Então, aqui, igual a gente comentou, né? A frequência é um pouco maior, um amplificador ali de classe D de 10 watts integrado, né? Pressão sonora de 100 dBs. Aqui a parte de quantidade de dispositivos que consegue emitir o som simultaneamente no multicast ou unicast, quantidade de agrupamentos que ele suporta, seja ele o de teto, o suspenso, daí ele ganha um dB a mais aí, a parte de parede também, né? Então consegue ter uma versatilidade maior aí, usar ele em pé ou deitado, tanto faz, não afeta a usabilidade do produto. E a parte aqui da corneta, né? Com um nível de pressão sonora maior, né? Também utilizando o código IP66 para ambientes externos, enfim. Tem aqui a alça de suporte para poste também, para ser aplicado aí, né? De 80 a 160 milímetros de diâmetro. Mas nada impede de você usar aqui a abraçadeira metálica de mercado também, caso você precise de um poste maior, enfim, de algum tipo de aplicação para poste diferenciado, tá? Mas, em geral, a gente também tem isso no nosso price list. Aqui no caso do módulo de áudio IP, né, para estar fazendo a integração com os falantes analógicos, igual eu falei, a parte de amplificador dele aqui é a mesma coisa, suporta controlar os falantes aí de até 10 watts, tá? Lembrando, nem sempre watts significa pressão sonora, significa volume. Por mais que sistemas profissionais de áudio, profissional de estádios e tudo mais, eles têm uma quantidade de watts, eles falantes precisam uma quantidade de watts maior, que eles precisam ser alimentados, né, com uma quantidade de watts maior, mas nem sempre o falante está atrelado diretamente aí ao consumo, né? Então, se parar para ver aí a nossa corneta, ela mesmo sendo um falante aí de 10 watts, ela consegue emitir uma pressão sonora de 124 decibéis, tá? Então, você consegue utilizar para diversos tipos de cenários, para mesmo que seja para sons em ambiente externo, você consegue fazer utilizando esse carinha aqui, esse controlador, esse modo. E o nosso servidor, por último, né, para que ele consiga gerenciar aí de 256 até 512 é, falantes IPs, né, seja corneta, de teto, pendente, enfim, né? Então, suporta aí a mesma quantidade aqui, ele vai permitir você gerenciar só uma quantidade maior de dispositivos, fazer zoneamentos diferentes também. E agora, mostrar um pouquinho para vocês aí como funciona o sistema IP de áudio. Vamos lá. Estão vendo aqui a parte do site, né? Então vamos lá. Agora eu consegui ver aqui que vocês estão vendo. Beleza. Então, lembrando, dentro do nosso site Ranovision Latam aqui você tem toda a parte de áudio, né? Todos os dispositivos aqui bonitinhos. Se você entrar em algum deles, inclusive, é, você vai ter aqui toda a parte de informação, vai ter fotos do produto, como o produto fica, inclusive, instalado aqui, você consegue dar uma olhada. Tem toda a parte de informações, você vê até, inclusive, as certificações que o produto tem, desenhos em CAD aqui, caso você precise. Você tem a parte de manual, guia rápido, tem fotos do produto para você baixar, datasheet com todas as informações. Então, é bem bacana, dá para você ter todas as informações aqui no nosso site, tá bom? Além disso, aqui no Toolbox, né, para a parte de apoio a projeto, isso aqui é bem importante. Nosso Toolbox que a gente utiliza muito aí para a parte de vídeo monitoramento, NVRs, cálculo de disco, enfim, já está atualizado e disponível para você fazer o cálculo, digamos assim, do seu projeto para a parte de áudio, né? Então, um exemplo, você consegue adicionar o dispositivo aqui, né? Você consegue adicionar ele aqui na sua lista, ver aqui a parte de áudio, né? Então, vou clicar aqui na parte de áudio, ele vai abrir para mim aqui. Você consegue ver se ele vai trabalhar no PoE ou PoE Plus, é, qual é o volume que ele vai trabalhar, né? Qual que é a distância aqui que você quer. Um exemplo, vou colocar isso aqui dentro de uma sala, dentro enfim, de um lobby de um hotel, e aí eu preciso que ele pegue aí 20 metros de distância, com som aí, vai, de pelo menos 74 dBs, porque 70 é o que ele está utilizando ali, né? Porém, atende, legal. Se ela esteja instalada a 5 metros de altura, legal. Se eu baixar um pouco mais, pode ser que ele vai ter uma amplitude maior para quem estiver próximo, né? Porém,
Se o seu alvo ou a pessoa que você deseja que escute a música estiver muito próximo, pode ser que o som fique um pouco alto, né? Lembrando, abaixo de 70 dBs é um som totalmente seguro para as pessoas expostas a longo período de tempo, né? Então, primeiro, cheque a quantidade de ruído que existe no ambiente para que você realmente entenda quantos dBs você precisa emitir ali, né? Nesse caso, quem está perto vai acabar tendo uma pressão sonora muito alta, vai estar escutando muito alto o dispositivo. Então, talvez, se você colocar, emitir o som aqui de uma forma mais tranquila, só quem realmente estiver embaixo do falante vai estar ouvindo um pouco mais alto, mas quem tiver aí até os... Vai, 15 metros. 15 metros você consegue ter aí 70 dB. Então, se você colocar um exemplo, um outro falante, você vai conseguir cobrir aí, no caso, 15, 30 metros de área, né? Mais um falante, a pessoa que tiver aí a 20 metros vai estar ouvindo o mesmo som vindo de dois falantes, você vai ter um volume maior, uma pressão sonora maior, tá? Então, isso é bacana para a gente entender se eu coloco um falante com uma potência maior para estar falando mais alto, né? Ou se eu coloco ali, se eu distribuo uma quantidade de falantes maior, né? Coloco um, dois, três falantes no meu cenário, né? Além disso, você pode fazer isso não só aqui, né? Pensando na parte de corneta aqui, né? Pensando na distância que a pessoa vai ouvir. Você também pode pegar aqui e jogar para dentro de um mapa. Um exemplo, vou pegar aqui dentro da minha recepção, vou pegar aqui dentro. Isso aqui é uma planta baixa que eu peguei na internet, tá? Só para vocês saberem. Um exemplo, vou setar uma área aqui como recepção. Ah, legal, se a pessoa estiver aqui, tô dentro dessa área, ela vai conseguir escutar? Vai. Mesmo se o falante tiver, sei lá, opa, deletei ele daqui sem querer. Mesmo se o falante tiver a 6 metros de altura, vai conseguir ouvir? Pô, vai conseguir ouvir bem. Então, isso é bem bacana. Tá? Você consegue entender dentro do teu cenário quantos dBs ali realmente ela vai produzir, a qual distância. Nesse caso, eu limitei as áreas, tá? Para que a gente consiga fazer um teste melhor aqui. Conseguir, dentro aqui usando essa ferramentinha de polígono, você consegue delimitar a área que você quer isolar, digamos assim, para entender. Porque às vezes você tem um revestimento de isolamento acústico, você tem barreiras de som que pode acabar não permitindo que esse falante fale, um exemplo, com quem está aqui adentrando a recepção. Então, é bem interessante que a gente tenha aí uma noção mais real de como vai funcionar dentro de cada ambiente, né? Dentro de cada ambiente você seleciona ali uma área para que você tenha essa cobertura em dBs superior, claro, à parte de ruído, de quantidade de decibéis que está no cenário naquele momento ou determinado horário do dia. Beleza? Então aqui você consegue ir distribuindo os falantes e vendo como que vai funcionar dentro do seu cenário. Certo? Então isso aqui já está disponível, vocês conseguem ter acesso a isso dentro do Toolbox Plus. E aí vocês conseguem ver toda essa parte de sonorização, colocar a planta do teu cliente, checar aqui, claro, você quer uma foto, você depois coloca a escala e aí você vai ajustando de acordo para poder entender o melhor aplicação possível do sistema IP dentro do teu cliente, tá? Dentro do cenário do teu cliente. Então, voltando lá, aqui agora para a parte de página web, né? Aqui nesse caso eu estou com dois falantes, eu estou com um falante, com duas cornetas, na verdade. Uma delas tá trabalhando aqui como controlador, né? E outro está trabalhando aqui como falante. E outro está trabalhando aqui como speaker, né? Como falante. Se ele está trabalhando de forma única aqui, você também tem toda a parte de gestão dele, né? Seja para estar vendo ali os áudios que estão gravados, tá salvo dentro do dispositivo, inclusive você consegue ouvir eles clicando aqui, você consegue ouvir o áudio que está aqui, você consegue subir novos arquivos de áudio, nós conseguimos vir aqui, colocar as músicas, enfim, ele já tem aqui, ó, 1024 megabytes disponível. Inclusive tem música que eu subi aqui para testar a qualidade do áudio. Toda a parte de BGM, né, Background Music, nesse caso ele está funcionando como... eu tenho uma aqui funcionando como controlador, né, que eu tenho aqui, ó, as cornetas estão adicionadas nela, então eu consigo gerenciar ela.
mutar, mudar volume, enfim. E aí ele está funcionando, ele é o meu recurso de áudio hoje. Então, quando eu preciso soltar uma música para diversos dispositivos, eu posso usar aqui o meu controlador, nesse caso, ele pode ser um falante, ele pode ser um servidor de áudio, todos eles vão ter essa funcionalidade. Eu posso vir aqui, inclusive, controlar com modo de botão, posso controlar ele, inclusive, com agendamento, né? Vim aqui colocar um horário do dia, dar um nome, se vai repetir, se vai ser um grupo, se vai ser uma zona, qual vai ser o tipo de arquivo, até um texto, eu posso escrever um texto aqui, selecionar a linguagem para que ele emita, o volume, a cor, para saber o que que é, dar uma diferenciada ali. Vamos lá. Você pode aqui fazer a parte de grupo, né? Quais são as cornetas aqui, no caso, são as minhas duas estão atreladas dentro do grupo um. Quem vai ser digamos assim, o meu banco de dados aí para essas músicas de fundo? No caso, eu deixei a segunda. E aí, só um exemplo, né? Você pode selecionar aqui, ó. Essa daqui é a minha fonte de áudio que está sendo a minha corneta. Eu escolho aqui qual que eu quero, escolho qual corneta que eu vou enviar o áudio, ou escolho o grupo, e aí eu posso soltar aqui o arquivo de áudio, já começou a tocar ali. Como tem redução de ruído, vocês não vão conseguir ouvir, até porque a corneta está do lado de fora, mas está soltando o áudio lá, e aí você consegue ver o que que elas estão emitindo de áudio. Já acabou até. Aqui ele vai, como lá tá silêncio agora, não vai dar para ouvir aqui o. Deixa eu tentar soltar de novo. E, beleza. Então aqui ele já tá aqui, ó. Se eu consigo ver o que que tá rolando lá agora. Tá vendo? Lá tá soltando a música, eu consigo escutar o que que tá saindo lá. Então você consegue ver aqui em tempo real. Como eu deixei o som bem baixinho, ele não vai ficar aqui gerando um gráfico muito, muito amplo, né? Até porque a ideia é que eu não acomode aqui todo mundo que está ao meu redor, é mais para vocês entenderem o conceito. Tá? Então, tem toda aqui a parte de gestão, seja ela de modo controlador, ou ela aqui também como como falante, né, não sendo controlador. Então você tem aqui os dispositivos de áudio, você pode selecionar aqui manualmente, mandar tocar lá na corneta também que ele vai falar, né? Ele vai inclusive mostrar aqui se está rolando ou não. Deixa eu parar aqui. Você consegue, inclusive aqui na parte de text to speech, selecionar aqui, ó, você consegue ver o que está escrito aqui. Você pode criar um novo, inclusive. Você pode vir aqui e mudar, inclusive, qual que é a velocidade, volume, qual que é a entonação, qual que vai ser a pausa que ele vai falar entre as sentenças, né? Ou a pausa que ele vai fazer entre as vírgulas para você ver como a mensagem vai ficar para que a mensagem seja mais clara e transmita pânico zero, né? Não transmita, transmita de uma forma mais simples, entendível e clara para a pessoa que vai receber a mensagem e que não transmita a emoção, digamos assim, né? No caso de um pânico, a pessoa está desesperada com a situação, está agitada, você não transmita essa sensação para a pessoa que vai receber essa mensagem. Tá? Então, isso aqui é bem tranquilo, você consegue até, inclusive, em preview e conseguir escutar a mensagem antes de realmente salvar ela, né? Gerei uma mensagem, quero que ela fique como uma mensagem padrão, para que eu possa soltar como um background music, né? Que eu possa colocar com um evento agendado ali, uma mensagem de música de fundo. Você pode salvar aqui como to BGM e aí ele vai vir para dentro do arquivo de músicas aqui, né? Arquivos de áudio. E aí ele vai estar até aqui, inclusive, qual que está sendo a informação aqui, ó, 44,1 kHz, né? Tá dizendo quantos segundos tem, se é mono, estéreo, formato. Então, tudo isso daqui você consegue operar, tá? Então, esse aqui é só um overview mais simples para vocês terem uma ideia de como ele vai funcionar, né? A parte de SIP aqui também tá rolando aqui, para vocês entenderem como vai funcionar o dispositivo de áudio, que você consegue ter uma ideia aí de como trabalhar com eles. E voltando aqui, só para a gente reforçar alguns pontos, até porque o nosso horário aí já está estourando, né? Então, o sistema de áudio inclui modelos para diversos usos de aplicações, né? Então, é um sistema de áudio mais seguro, né? Respondendo ali toda a parte de com os textos, text to speech, né? O texto para fala que estão armazenados, uma mensagem ao vivo,
para poder reproduzir, para não reproduzir mensagens indesejadas ou passar um tipo de sensação de desespero para o cliente final, para que seja algo que fique bem audível, que fique entendível a mensagem. Tem toda aquela parte de música de fundo, então é um sistema mais flexível também, permite que você envie mensagens agendadas, né? Tem toda a parte de design também, e a princípio é isso. Dúvidas, perguntas, alguma coisa aí para vocês gostariam de esclarecer? Vamos lá. Ah, qual o microfone? Bom, vamos lá. A pergunta é: a sua imagem mostra um microfone, no entanto, não está. Ah, tá, ok. Na página web. Sim, a gente tem um microfone que está em roadmap, ele ainda não foi lançado oficialmente, mas ele está em roadmap. É um microfone de mesa que você tem diversos botões ali configuráveis. Ele é um produto que vai estar disponível em breve. Na página web ele já está aparecendo, inclusive a fotinha dele, né? Deixa eu até voltar ali. Esse carinha aqui, ó, ele já está aqui bonitinho sendo apresentado na página web, porém ele ainda não está disponível, não foi lançado oficialmente. Por isso que ele ainda não tá ali na nossa price list, nem dentro da apresentação. Quando ele for lançado oficialmente, a gente vai, inclusive, fazer uma apresentação desse produto também. Beleza? Alguma outra dúvida? Ah, se a gente homologa de outro fabricante, é, teoricamente, se o microfone ele for SIP, não importa o fabricante, ele vai funcionar, tá? Igual comentei, eu já testei tanto com software, softphone, né? Micro SIP, testei inclusive com o telefone IP da Grande Stream. é, Ele vai funcionar, querendo ou não. De diversas outras marcas, ele vai funcionar se for via protocolo SIP. A diferença é que esse cara aí ele vai trabalhar com o protocolo HANA, né? Então ele vai estar falando nativamente entre os produtos. Mas hoje, como todos os falantes suportam SIP, para a utilização do microfone, você pode sim estar utilizando qualquer outro de outra marca. Se esse microfone tiver, inclusive, alguma automação que você possa fazer de um botão para gerar uma requisição de API, você pode gerar mensagens programadas por botão. Então, dá para fazer toda uma automação aí para deixar utilizar o microfone de terceiro para fazer esse tipo de integração. Beleza? Nada, que isso. Alguma outra dúvida? Bom, então vamos lá. Só considerações finais aqui para gente, né? Então, a Hano é uma empresa sul-coreana, né? Então, a Hano... valeu, obrigado, gente. Vamos lá. Então, a Hano é uma empresa global, né, um grupo, a HANA Vision é um braço, é um segmento dentro desse grupo de um conglomerado de empresas, é uma divisão focada em desenvolvimento de sensores, tecnologia de inteligência artificial, servidores, na parte de hardware, análise de vídeo. Então, é uma empresa focada em vídeo monitoramento que agora está trazendo essa parte de áudio também. Então, a principal ideia do webinar é que vocês conheçam os produtos, tenham essas primeiras informações, né? Saibam como que está o desenvolvimento do produto, mas também receber esse feedback de volta, né? Não só em webinar, mas tratamento de oportunidades, em conversações, seja técnicas, comerciais, para que a gente possa estar sentando com o nosso time interno, entendendo realmente as demandas do mercado vindo de vocês e reportando para dentro de casa para que esse produto continue em desenvolvimento, né? Então, isso é bem bacana. Vamos lá. Então, só alguns pequenos dados aí, né? Então, focado aí na Ranovision, é uma empresa aí que em 2022 estava já com 2.187 colaboradores, né? Teve 776 milhões de dólares aí em venda no ano de 2022. Tem muitos anos de história aí, né? Já foi fundada há 33 anos atrás, até um pouco mais agora, né? Então, 2023 aí já está finalzinho. Tem 94 funcionários da América Latina, né, até 2023. Agora está ampliando, a gente está sempre ampliando, já estamos presentes aí em 33 países da América Latina, então é bem bacana. Uma empresa bem focada aí na análise de dados, coleta de dados de visão, análise inteligente baseada em inteligência artificial. É uma empresa que leva a cibersegurança muito a sério, né? Então esse é um dos nossos pilares, inclusive a gente participa de todos os departamentos possíveis aí de ciberseguranças internacionais, comitês,
para que nossos produtos eles sempre tenham ali o maior índice de proteção cibernética possível. Tá? Isso vem desde a parte de câmeras, vem também para a nossa parte de áudio, e isso é bem bacana. Né? Então, aqui é um grupo só, finalizando aqui, é um grupo bem amplo, né? A Hanovision é um braço só, o grupo Hano, ele é um grupo muito grande, né? Tá aí entre a sétima maior empresa da Coreia do Sul, né? Tem aí diversos braços, seja a aeroespacial, a parte de defesa, de energia, de finanças. Então, é uma empresa muito grande, é um grupo muito grande, né? O Grupo Hana aí é uma empresa aí de bilhões de dólares. Então, o bem importante, o legal é que a gente compartilha essa tecnologia, compartilha informação entre todas as empresas do grupo, né? Então, isso é uma vantagem para a gente, isso é bem bacana. É, e é bom, é bem interessante que a gente seja uma empresa global, que tenha diversos braços, que a gente pode segmentar e trabalhar em conjunto com parceiros, com clientes, clientes finais. Então, a gente está sempre tentando trabalhar da forma mais clara, transparente e com melhor efetividade para os nossos parceiros. Né? Acho que é isso. Então, alguma outra dúvida? A princípio é isso. Obrigado pela presença de vocês. Tem mais alguma dúvida aí? Alguém quer fazer algum comentário? Só mandar aí. E eu acho que é isso. Da minha parte, finalizamos por aqui então. Alguma outra dúvida? Beleza, vamos lá. Meus contatos. Sim. Bom, faz o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no chat para vocês, né? Sim, um e-mail, um telefone. Bom, é isso aí. Mandei para o chat para vocês aí os meus dados, os contatos. Todos os distribuidores da Rona do Brasil já possuem esses produtos em estoque. Bom, a parte de estoque aí, realmente eu não tenho tanta certeza, tem que ver com o nosso time comercial, mas todos eles já têm a price list, inclusive, no pior das hipóteses aí, se não tiver estoque nacional, tem em Miami, então a gente consegue tá trazendo numa velocidade mais rápida aí para estar trazendo, inclusive, os produtos de uma forma mais ágil para o cliente, tá bom? Sem ter um tempo de demora amplo aí. Tanto aqui vai funcionar bem parecido com os nossos câmeras, né? A gente não tem um delay time, um período de espera amplo. Link da gravação. Essa gravação ela vai ser disponibilizada também no YouTube, provavelmente. Vai estar disponível. A gente vai mandar o link pro e-mail de vocês. A gente tem os dados de vocês aqui que se cadastraram, mas eu preciso encerrar aqui, e aí ele vai gerar essa gravação para poder compartilhar com vocês, tá bom? Então, vocês vão receber isso daqui de qualquer forma. E agradeço a presença de vocês. Foi bem importante. Obrigado por ter participado. E tenham um bom dia. Acho que é isso. Bom. Então, vou finalizar por aqui, pessoal. Obrigado e tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.